Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Ok. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero falar hoje sobre confiar em Deus. Hoje eu vou acabar um pouco mais cedo. Eu sei que vocês vão voltar. Então vamos ser breve hoje, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, 16. Diz: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Irmãos, preste atenção. Para você querer entender o que a Bíblia está querendo dizer aqui, tem um pronome de ligação, né? Por isso. Leia o versículo 15 para você entender o que é o por isso que ele está falando. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Então Paulo estava falando das perseguições do ministério dele. E ele disse: não, mas tudo isso que eu passo é por amor de vocês, irmãos. E por isso nós não desfalecemos, ou seja, não se cansamos, não chegamos ao ponto de dizer: agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, acabou. Ele diz: o nosso homem exterior, ele pode se corromper. Preste atenção, irmãos, nós podemos entender isso aqui como o que é que a Bíblia está querendo dizer. Primeira coisa, o homem exterior está falando do nosso corpo físico, da nossa carne. E Paulo ele está dizendo aqui que o nosso homem exterior, ele pode vir a se corromper. O que era que ele estava querendo dizer aqui? O corpo dele, o corpo físico dele, poderia vir a cansar. O corpo físico dele poderia chegar a um momento e não aguentar mais. Ele diz: mas o homem interior, que é o espírito, ele se renova a cada dia. Meus irmãos, por causa das lutas, dos problemas, das provações da vida, o nosso corpo físico, ele se cansa. Você sabia disso, igreja? E isso não é falta de fé. Isso quer dizer que você é um ser humano. Você ainda não é anjo. Se a gente cortar uma veia sua, vai sair sangue, não vai sair azeite, não vai sair óleo. Nós somos seres humanos. Tem crente que infelizmente ele é religioso. Se ele for aparecer alguma doença na vida dele e ele tiver que procurar um médico, ele não procura. Não, porque eu tenho fé. Eu tenho fé, pastor, eu tenho fé que eu não preciso ir no médico. Quem foi que deu sabedoria aos médicos? O diabo é que não foi, foi Deus. Irmão, toda doença em nós, todo mal que acontece na nossa vida, é porque nós somos pecadores. Deus ele é tão misericordioso que ele deu sabedoria aos médicos, para que a gente tivesse um pouco de alívio por causa das nossas dores, das nossas doenças.
Quem aqui já teve dor de dente? Só ataca de noite, né, irmão? Mas às vezes tem aquele remédio que você toma, que quando você toma, vai embora a dor. Irmão, ali a misericórdia de Deus, que deu sabedoria a um homem, a um médico, a um cientista, para elaborar aquele remédio, para quando você tomasse, você fosse aliviado. Igreja, se você ler a carta de Paulo aos Romanos, ele faz a comparação entre você e o pecado, e a lei. E a Bíblia diz que você estava casado com a lei. E ele diz: e qual é a única forma da pessoa se desprender de um casamento? É se um dos dois morrer. Aí Paulo disse: o que é que Deus faz? Deus matou você para a lei, mas Deus não arrancou o pecado de você. Ou seja, você está livre da lei, mas você ainda está preso a este corpo. Até o dia que você morrer, eu e você estamos presos a este corpo. É por isso que a gente pode se cansar. É por isso que a gente pode, a gente vai errar, falhar. Mas a Bíblia diz que ainda que a nossa carne ela se canse, o nosso espírito ele é renovado por Deus, irmãos, a cada dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que o seu corpo nessa manhã, você que está aqui, o seu corpo esteja cansado, Deus ele renova o seu espírito. Deus ele renova, meu irmão e minha irmã, as minhas e as suas forças. Quando? Versículo 15, quando a gente faz as coisas por amor, quando a gente vive para Ele. Igreja, tem pessoas que ela está cansada e ela não consegue ter o seu espírito renovado, porque ela não vive para Deus. Como é que acontece na vida do servo de Deus? Ele se cansa igual a todo mundo, mas a cada dia Deus renova as forças dele. Irmão, se Deus não renovar as minhas e as suas forças, nós estamos perdidos. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos a presença de Deus em nossa vida, nós não seremos renovados. E é por isso que muitas pessoas caem em uma doença e não conseguem sair. É por isso que muitas pessoas caem em uma doença, em uma depressão e não têm forças para sair, porque essas pessoas não buscam a Deus como deveriam buscar. Porque se a gente buscar a Deus, a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor vai nos renovar. Renovar. Nós que seguimos a Cristo, nós temos que entender o seguinte: a história está aí para mostrar, o mundo está aí para mostrar, a cada dia que passa, a cada ano que passa, a humanidade só piora. A cada ano que passa, mais pecado, mais morte, mais doença. Irmão, vai ser assim até o dia que Cristo voltar e acabar com este mundo. A humanidade não vai melhorar, vai piorar. Quanto mais seres humanos nascem, mais o pecado aumenta nesse mundo. E mais fica difícil para nós servir a Deus. E nós estamos em guerra, meus irmãos, 24 horas contra o diabo. E principalmente contra a nossa carne. E a nossa carne ela cansa. A nossa carne ela quer algo que Deus não quer. E que muitas vezes a gente também não quer. E se nós não buscarmos o renovo em Deus, a nossa carne vai nos vencer. O nosso corpo físico vai nos vencer. Por isso é importante que você, irmão, esteja sempre buscando a Deus. É importante que você esteja sempre buscando a presença de Deus na sua vida. Se você pensa que as lutas vão acabar, eu tenho uma notícia para dizer a você: não vai acabar. Se você pensa que porque você serve a Cristo, vai ser só vitória na sua vida, eu digo para você, não vai ser só vitória. Não existe isso na Bíblia. Jesus Cristo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas se alegrem, eu venci o mundo. Você tem que atentar, irmão, não para o seu corpo físico, mas para o seu espírito.
Talvez alguém está aqui nessa manhã acompanhando esta palavra dizendo: pastor, eu não aguento mais, o meu corpo está cansado, eu não sei mais o que fazer em relação à minha casa, ao meu casamento, à minha família. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é: busque a Deus, para que Deus renove as suas forças. Busque a presença do Senhor na sua vida, para que Deus renove as suas forças. Meus irmãos, muitas são as coisas que podem nos cansar. Tem pessoas que estão cansadas de procurar emprego. Tem pessoa que está cansada de orar por alguém. Tem pessoas que estão cansadas de lutar contra o pecado. E para todos vocês é o mesmo conselho: busque a Deus. Deus tem a solução para você. Deus tem a solução para a sua vida. A Bíblia diz que não existe nada que Deus não possa fazer. Se você colocar nele a sua confiança, se você lançar sobre ele toda a sua ansiedade, se você confiar, se você viver para ele, Cristo vai renovar suas forças. E o seu corpo, o seu espírito vai ser renovado pelo Senhor. Irmãos, esse homem que estava falando isso aqui, ele sabia o que ele estava falando. Muitas vezes ele foi chicoteado, ele foi apedrejado por pregar o evangelho, mas ele não parou, igreja. Ainda que ele estivesse doente, com as suas costas marcadas das chicotadas que ele levou, ele não parou, ele continuou, ele prosseguiu fazendo a vontade de Deus. E nós temos que aprender algo, irmãos. Você tem que entender primeiramente o seguinte: ninguém é bom, irmão, diante de Deus. Se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos, Deus iria nos dar o inferno. Mas Deus é tão misericordioso que nos deu Jesus. Eu estou falando isso porque às vezes, quando acontece algo de mal na nossa vida, nós queremos culpar a Deus, como se a gente fosse uma pessoa tão boa que não merecesse que algo acontecesse com nós. Irmãos, quando acontecer algo de mal na sua vida, nunca culpe a Deus. Paulo, ele poderia dizer: eu estou aqui pregando o evangelho, estou sendo chicoteado e apedrejado, por que você está permitindo isso, Deus? Então eu não vou mais seguir a Jesus Cristo, não. Quanto mais ele apanhava, mas ele fazia a vontade do Senhor. Da mesma forma na sua vida, irmão, se você está passando por problemas, por lutas, busque a Deus. De maneira nenhuma se afaste de Deus por causa da luta, por causa do problema. Busque mais ao Senhor. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente, e não atentando nós para nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, eterna nos céus. A luta, meu irmão, minha irmã, que você passa aqui, ela é uma luta momentânea, ela é uma luta temporal. Quer dizer, esta luta não vai durar para sempre. Este deserto, essa dificuldade, essa doença que você carrega, não vai durar para sempre. Nós temos que olhar para a eternidade, igreja, para o céu. É no céu, irmãos, que tem que estar a nossa esperança. Porque se eu estou passando por uma luta aqui, se eu estou passando por um problema aqui, eu tenho que saber que no céu não vai haver, não vai existir nada disso. Exatamente nada disso. Meu irmão,
Sabe por que muitas pessoas andam tristes? Sabe por que muitas pessoas andam perdidas? Porque a esperança delas não é o céu, a esperança delas é aqui, é nessa terra. São as coisas desse mundo. Não, pastor, a minha esperança é o meu emprego. Se eu perder o meu emprego, eu estou perdido. Irmão, o que é que a Bíblia disse aqui? Se você perder a sua casa, imaginou você perder a sua casa ela ser destruída, não ficar tijolo sobre tijolo. A Bíblia diz: nós temos uma casa no céu, que não se corrompe, que ninguém pode roubar, que não foi feito por nenhum pedreiro da terra, mas foi feito por Deus. É nesta casa que tem que estar, irmãos, a nossa confiança. Irmão, perder a sua casa pode ser uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Mas não você passar a sua vida inteira construindo um lugar para você, depois você perder. Esses irmãos aqui, os irmãos da cidade de Coríntios, eles sabiam o que Paulo estava falando, porque se alguém quisesse seguir a Cristo nesse tempo, era perseguido, era morto. Dizia assim: você segue a Jesus, então você está demitido, porque cristão aqui não é bem-vindo. Vamos matar sua esposa, os seus filhos, vamos pegar você e jogar lá no Coliseu para os leões comerem você. Mas Paulo disse: irmãos, ainda que vocês percam a sua casa, nós temos uma casa no céu que ninguém pode roubar. Igreja, as coisas da terra se corrompem, as coisas do céu não se corrompem. Os reinos da terra, irmão, eles vão se corromper. O reino dos céus, não, ele é eterno. Não há pecado, não há rachadura no reino dos céus, ele é eterno. E é neste reino que nós temos que colocar a nossa confiança, no reino de Deus e não no reino dos homens. Você tem que colocar sua confiança em Deus. Por mais que você passe por problemas, irmão, por lutas, a minha, a sua esperança está no céu. A minha, a sua esperança está no Senhor Jesus. Enquanto nós vivermos aqui, Deus vai nos abençoar, é claro, mas nós vamos passar por lutas sim. Nós vamos passar por problemas sim, que muitas vezes, como diz aqui, vai cansar o nosso corpo. Lutas verdadeiras, lutas espirituais, que vai cansar o nosso corpo, mas Deus vai renovar o nosso espírito. E meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele é fiel, e ele não vai permitir que venha sobre nós uma tentação que a gente não possa suportar. Ou seja, tudo que você passa na sua vida, tudo que você um dia vier a passar na sua vida, Deus, ele já fortaleceu você para que você pudesse suportar. Não tem nenhuma luta que você passe que você não possa suportar, se Jesus Cristo, se Deus estiver com você. Eu quero citar aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia que confiaram em Deus. Por favor, abram suas Bíblias em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Daniel 6,16. Daniel 6,16. Diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões.
E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. 17. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Os inimigos de Daniel prepararam uma armadilha contra ele. E esta armadilha era o seguinte: se alguém em toda a Babilônia, que era o império babilônico, orasse a algum deus, essa pessoa tinha que ser pega e jogada na cova dos leões. Por que eles fizeram isso? Porque Daniel, ele tinha um costume, a Bíblia diz, de orar 3 vezes ao dia na janela, virado para Jerusalém. Eu pergunto para você, por causa desta lei, Daniel parou de orar? Não. Daniel continuou orando da mesma forma. Tem pessoas que quando ela se vê diante de um problema, ela para de orar, para de buscar a Deus, para de vir à igreja. Eu não estou com cabeça não, pastor, para ir para a igreja. Isso é exatamente o que o diabo quer. Você está fazendo a vontade do diabo. Estou passando por um problema, pastor, no meu casamento, eu não estou com cabeça de ir para a igreja. É para a igreja que você tem que vir. É para até a presença de Deus que você tem que vir. Buscar a Deus, buscar a presença de Deus. O inimigo queria parar a oração de Daniel. Daniel continuou orando. Pegaram ele, o lançaram na cova dos leões. Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Agora eu pergunto para você: se Deus não tivesse enviado o anjo e Daniel tivesse morrido, Deus teria deixado de ser Deus? Não. Mas quis Deus livrar Daniel. Irmão, você tem que entender uma coisa: Deus é quem está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é soberano, igreja, sobre todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele também está no controle das vidas. Será que os discípulos, quando viram Jesus todo chicoteado, todo marcado, todo ensanguentado, será que eles não pensaram que Jesus tinha sido derrotado? Será que eles não pensaram que Jesus, não, eita, agora acabou, pronto, ele disse que era Deus, Deus está desse jeito? Mas a vitória final foi a cruz. Meus irmãos, não importa o que é que vai acontecer no processo, o que importa é o final. E o que é que diz no último livro da Bíblia? O Cordeiro venceu. A vitória, irmão, não é que Deus está disputando com o diabo para ver quem vai vencer. A vitória já é de Deus e do povo de Deus. Quem aqui nunca assistiu aqueles filmes de super-heróis? Começa o filme, coloca o filme na metade para você ver. Como é que vai estar? O super-herói levando uma pisa, o Superman, o Homem-Aranha, apanhando. Agora coloca no final. Quem é que vence?
O herói. Irmão, a nossa vida é como um filme. Às vezes vai ter momento que a gente vai apanhar da vida, a gente vai apanhar dos problemas, mas o importante é o final. O importante é se jogaram você na cova dos leões. O importante é que Deus, Ele vai dar a vitória a você. Que Deus vai livrar, que o Senhor já garantiu vitória maior, que foi a cruz de Cristo. Esta é a vitória maior, irmão. Não é se você vai conseguir alcançar algo na sua vida. A vitória maior é a cruz. A Bíblia diz: se Deus não poupou nem ao seu Filho, como é que Ele vai nos dar todas as coisas? Nunca meça o amor de Deus. Ixi, pastor, eu orei, Deus ainda não respondeu a minha oração. Eu acho que Deus não me ama, pastor, acho que eu estou em pecado. Irmão, o amor de Deus não pode ser medido por essas coisas. O amor de Deus só pode ser medido por uma coisa: Jesus. Jesus. O amor de Deus não pode ser medido pelos seus problemas. Não pode ser medido se algo deu certo, se deu errado na sua vida. O amor de Deus só pode ser medido por Jesus. Daniel em nenhum momento se desesperou. Ele teve medo? Eu creio que sim. Mas ele não se desesperou. Ele confiou em Deus. Ele confiou no Senhor. E Deus o livrou. Atos capítulo 16. Né, Ícaro? Está forte a palavra aí, hein? Depois do culto eu quero saber o que foi que eu preguei. Atos capítulo 16, versículo 22. Outro exemplo de pessoas que confiaram em Deus. Para a gente... Vamos já finalizar a palavra, ainda é cedo. Vamos já finalizar a palavra. Atos 16, 23. 23, tá? Diz: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmão, tinha a prisão, tinha um tronco que era colocado no chão e amarraram os pés e as mãos de Paulo e Silas. Eles estavam assim, ó, agachados. Imagine as costas toda aberta por causa da chicotada que eles levaram. E você lá agachado, ele não estava deitado, sentado, agachado, amarrado pelos pés e pelas mãos. Mas olha o versículo 25 que diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Diga glória a Deus. E os outros presos os escutavam. Irmão, deixa eu falar algo para você nessa manhã. Quando você estiver passando por uma luta, por um problema, ore e louve ao Senhor. O diabo quer que os problemas que você está passando façam você parar de orar, façam você parar de louvar, façam você parar de vir à igreja. E eu vou mais além. As pessoas da sua casa, da sua família, que não creem em Jesus, eles também querem ver você confessar a palavra de derrota. Eles também querem ver você se desesperar. Aquela pessoa que você prega para ela, que você ora por ela. Às vezes até o diabo que está na vida daquela pessoa quer que quando você passe por um problema, você se desespere. Só para a pessoa dizer: e você não é crente? Irmãos, às vezes eu e você, a gente prega para as pessoas, e às vezes a gente esquece de pregar o evangelho para nós. Às vezes quando alguém está passando por um problema, nós pregamos,
Mas quando nós passamos por um problema, tu sabe o que fazer? Prega o evangelho para você, irmão. Louve, ore. A Bíblia diz que os outros presos ouviam o louvor, a oração de Paulo e Silas. Se quando você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, você orar ao Senhor, você louvar, você continuar confiando em Deus, Deus vai fazer isso aqui, 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Irmão, quando a gente está passando por um problema, que a gente ora, que a gente louva a Deus, o poder de Deus, ele vai entrar em ação em nossa vida. As pessoas da nossa casa, da nossa família que estão ao nosso redor, vão ouvir, vai servir de testemunho para eles, e Deus vai libertar também essas pessoas. Tudo depende da sua atitude de fé. Tudo depende da sua atitude de fé. Para finalizar, o maior exemplo, Jesus Cristo de Nazaré. Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. O maior exemplo de alguém que confiou em Deus. Diz: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui Jesus Cristo estava em agonia. Mateus 26, 39. Jesus Cristo estava em agonia, pagando os meus e os seus pecados. Mas mesmo assim ele disse o quê? Pai, seja feita a sua vontade. Mateus 26, 39. Ele disse: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Quando você estiver passando por problemas, por situações, por dificuldades, diga: Deus, seja feita a sua vontade, mas não a minha vontade. Confie, irmão, no Senhor, assim como Jesus Cristo confiou em Deus Pai, confie você também em Deus. Não importa o problema, a circunstância, a dificuldade, confie em Deus, em nome de Jesus. Eu quero aqui dar alguns conselhos para vocês. Deixa eu só virar aqui, alguns conselhos práticos para a sua vida. Todos passam por problemas, e isso não é falta de fé. Irmão, todo mundo vai passar por problemas, inclusive Jesus Cristo passou. Então a gente não tem base bíblica nenhuma para dizer que se eu estou passando por um problema é por causa da minha falta de fé. É claro, tem pessoas que a vida dela está sendo destruída pelo diabo porque ela não busca Deus. Mas se eu sou um crente sincero, se eu já nasci de novo, se eu sou salvo, eu também vou passar por problemas. E esses problemas não são falta de fé, mas muitas vezes vêm para provar a sua fé. Aí você tem que mostrar se você confia em Deus ou não. Em meio às provações, confie em Deus. Ele sempre dá o escape. Irmão, não tem nenhum problema na sua vida que você passe, que Deus não vai ajudar você a sair. Lembre-se disso.
Todo problema na minha e na sua vida tem uma solução. Deus é a solução. Por último, eu queria dizer para você: não desista, fique firme. Deus vai trazer dias melhores para a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Diante dessa palavra que Deus falou conosco, nos resta somente orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Pai amado.